ficava devendo a gráfica, correndo para vender o livro pelos bares lá fora para pagar a gráfica. Tinha 30 dias para pagar, você tinha que ficar. Entrou? Entrou. Você está ao vivo contando as peripécias da sua vida. Eu inventei essa coisa engraçada de começar as nossas lives do Sempre um Papo sem fazer apresentação nenhuma e às vezes me perco, tá vendo? Hoje quebrei a famosa cara. Muito boa noite, Rosisca Darcy de Oliveira. Darcy de Oliveira. Darcy. Muito boa noite, doutora Isabela Teixeira. Como vai, Afonso? Tudo bem? Oi, Rosisca. Gente, vamos Olá, Bela. Olá. Hoje, os amigos. Vamos dar Olá, início a mais Afonso. uma edição do Sempre um Papo em Casa, esta modalidade que a pandemia nos lançou há mais de um ano. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros e artigos de decoração diversos. Os programas presenciais que realizamos por esse Brasil afora, a gente fazia transmissão via redes sociais. Sempre fez. Então, nesse ambiente que você está agora, aí no YouTube, é claro que refletido também para o Instagram e para o Facebook do Sempre um Papo, estão mais de 500, quase 500 programas de TV, que se transformam em programas de TV, prontos para serem assistidos por você, compostos por mais de escritoras e escritoras brasileiras e internacionais. Portanto, você que está aí, marca esse botão de inscrição, aperte o sininho para que você possa receber futuramente as nossas programações. Muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço também os nossos patrocinadores, o Itaú, a Uzi Minas e a Rede Mater Dei de Saúde. É por intermédio deles, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que nós conseguimos sobreviver na pandemia. Hoje, o motivo do nosso encontro é este livro, Liberdade, um conjunto de ensaios, artigos sobre o nosso mundo. Afonso segura nas mãos o livro Liberdade, de Rosisca Darcy de Oliveira. E eu quero começar falando que, de cara, a epígrafe da Rosisca é um dos poetas que eu mais gosto. E eu queria ler para vocês. João Cabral de Melo Neto. E daí a lembrança que vestiu tais imagens, e é muito mais intensa do que pôde a linguagem. E afinal, há a presença da realidade prima que gerou a lembrança e ainda a gera ainda. Por fim, a realidade prima e é tão violenta que, ao tentar aprendê-la, toda a imagem rebenta. Eu adoro João Cabral de Melo Neto. Rosisca, maravilhosa introdução. Rosisca é jornalista, escritora, ensaísta, cronista. E eu vou parar de falar, senão fico aqui a noite inteira falando. Imortal da Academia Brasileira de Letras. E esse motivo também, esse encontro também se dá por sugestão da minha querida amiga e companheira de Instituto Terra, Isabela Teixeira, que a partir de agora vai fazer todas as perguntas sozinha para a Rosisca. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, só que vai durar 3 horas, entendeu? Isso é uma maldade que eu estou fazendo. Eu vou começar agradecendo ao Afonso essa apresentação e dizendo ao Afonso que ele sabe, como eu, o quanto é lindo o poema Uma Faca Solano. A escritora Rosisca Darcy está sentada em frente a uma estante com livros e fotos. O poema que eu mais gosto é Uma Faca Solano. E é daí que eu tirei esta epígrafe. Né? E essa brincadeira Pronto, genial agora... do João Cabral de fazer das vírgulas substantivas, né? Eu brinco que João Cabral é o único ser humano, o único escritor da face da Terra que consegue transformar uma vírgula num substantivo. Você fica parar na vírgula, meu Deus, e agora o que eu vou fazer depois dessa vírgula? É uma maravilha. Mas eu brinquei por causa disso, gente, que a querida Lélia
A gente fez uma live lá no começo das lives, né? E a live estragou. Eu não conseguia falar, não conseguiam fazer eu falar. Então ficou a Lélia, a querida Lélia, esposa do Instituto Terra, falando, as duas fizeram a live sozinha e eu lá. Não falava nada. Foi a cena mais ridícula. Bem, chega. Antes da Rosisca falar, o Afonso, a Lélia Salgado, cujo Sebastião Salgado é marido dela. Você sabe quem batucou minha cabeça na hora, porque eu ia falar isso. Eu percebi. Eu ia você falar, tá ia falar. de lá de Aimorés, Lélia, já entendi. além de tudo. Vamos conversar aqui com o Dedo Prosa com a dona Rosisca, né? Rosisca, querida, então, assim, você pode, por favor, nos fazer uma apresentação do seu livro Liberdade? Olha, não é propriamente uma apresentação, mas eu posso te dizer por que eu escrevi esse livro. Eu escrevi porque nós estamos vivendo um tempo terrível, insuportável, e que se apresenta assim como uma onda conservadora, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu creio que ele é muito mais, o que está acontecendo é muito pior do que uma onda conservadora. Eu acho que é uma onda obscurantista. E, evidentemente, o maior inimigo do obscurantismo é a liberdade. Então, a liberdade, que é essa palavra, como diria Cecília Meirelles, né? Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, eu resolvi fazer esse livro, que eu chamei Liberdade, que é uma espécie de um grito de esperança. Porque eu não vejo a esperança como uma coisa, um sentimento piegas, ficar esperando que aconteça alguma coisa, que o bom Deus vá providenciar. Eu creio que não. Eu quero falar de uma esperança, e falo de uma esperança, que é arquiteta de destinos, né? Que cria fatos, cria realidades. Uma esperança que é, como a liberdade, uma fênix, que, quando você menos espera, ela ressurge. Então, o meu livro é, por um lado, como eu disse, um grito de esperança, e, por outro lado, é um ato de resistência. Resistência a quê? Resistência exatamente a essa desesperança, que eu creio que ela vai se instalando e vai sendo terrivelmente corrosiva. Quer dizer, nós vamos sentindo que nós estamos perdendo muito do que tínhamos, né? O país vai sendo destruído e vai provocando um sentimento de impotência que certamente se agravou agora com a pandemia, mas que já estava existindo antes. E eu acho que essa desesperança, ela também é produtora de fatos e de realidades. Quer dizer, ela também acaba desarticulando resistências, acaba criando um clima de desespero. Enfim, foi contra tudo isso que eu escrevi esse livro, né? E escrevi também contra... Eu tenho um capítulo no livro que eu chamei de Contra o Ódio. Na verdade, eu deveria ter chamado de A Favor do Amor. Porque nós representamos tudo aquilo que essas pessoas que estão hoje no poder no Brasil e em vários países do mundo, esses obscurantistas, né? Nós representamos tudo que eles detestam. Quer dizer, nós, os escritores, nós, os artistas, os intelectuais, enfim, eles realmente nos odeiam. E odeiam todos aqueles lugares, espaços
onde, de alguma maneira, a liberdade se manifesta. E eu fiz, então, um livro olhando exatamente para onde a liberdade está se manifestando. Onde, apesar de tudo que ela está acontecendo, a liberdade sobrevive. Ela sobrevive e ela se exerce, apesar de tudo que está acontecendo. E isso era necessário, a meu ver, porque nós precisamos, para mover o mundo, nós precisamos de uma alavanca. E nós precisamos colocar essa alavanca em algum lugar. E eu resolvi colocar a alavanca exatamente nesses lugares em que eu identifiquei a presença da liberdade. Esses lugares são movimentos sociais que defendem a liberdade, a ciência, a tecnologia, enfim, tudo aquilo que vem colaborando para uma mudança de era. Porque é isso também que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma mudança de era e essa onda obscurantista veio como reação, uma reação de medo, de covardia, diante das exigências de uma mudança de era. Porque essa mudança de era, evidentemente, ela quebra incertezas, ela quebra tudo aquilo que se tinha se considerava como verdadeiro. E, então, o obscurantismo tenta se agarrar nas boias murchas, né? Que são as boias murchas dos conceitos já vencidos, voltam ao relógio do tempo, querem ignorar a realidade nova que nós estamos vivendo, enfim. E contra tudo isso que eu escrevi um livro chamado Liberdade, focado nos espaços de liberdade que incluem e, sobretudo, dão de grande destaque a liberdade de criação, que para mim é muito importante, que é a expressão dos artistas, essas pessoas estranhas, né? Escritores, artistas, que não conseguem viver sem a sua arte, que não conseguem viver sem liberdade, que se nutrem disso, que são a sua própria arte. Quer dizer, a criação é um grande painel, e nesse painel a gente coloca um caquinho, que é a nossa produção, aquilo que nós fazemos, e criamos com isso um grande vitel. E esse vitel é um vitel iluminado, um vitel colorido. Ele não aceita esse mundo de trevas em que nós fomos, sem querer, atirados. Eu escrevi, portanto, um livro que, repito, é um voto de esperança e um ato de resistência. Maravilha. Maravilha. Eu passar, eu tenho umas 350 perguntas, mas eu gostaria de passar a palavra para minha querida Isabela. Obrigada, Afonso. A bióloga e ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, está sentada em frente a uma parede de concreto envelhecida. E eu acho que eu tenho uma relação com essa questão de liberdade num outro patamar, esse domínio de liberdade num outro patamar, quando eu deixei o Ministério do Meio Ambiente e a Rosisca me disse, literalmente, que eu ia numa conversa amiga, virou e falou assim, você vai experimentar liberdade como você nunca experimentou na sua vida. E eu, desde então, tenho experimentado as várias dimensões de novas liberdades, e confesso a você que isso não é nada trivial. É fantástico, mas não é nada trivial, porque vem muito na direção disso que ela sinalizou, que são as rupturas, ou as disrupturas, o novo que se coloca no mundo, particularmente também naquilo que eu me dedico profissionalmente. E aí eu tenho o privilégio, para aqueles que estão nos ouvindo, de poder ter acesso a
essa cumplicidade de amigos, tanto com você quanto com ela, e, portanto, de troca de ideias e de sentimentos. Eu gosto muito, o livro é uma delícia de não ser só lido, mas de você experimentar a liberdade de lê-lo de várias maneiras, em vários momentos. Ele te permite isso. E mais do que isso, ele te provoca, eu já li, confesso, 3 vezes, mas ele te provoca o tempo inteiro, porque ele dialoga com o seu dia a dia. Eu acho, Rosisca, que falando um pouco, no livro você fala dessa mudança de era, como você sinalizou agora, e ressalta que nós não estamos vivendo mais uma mudança de geração, e sim o mundo vive uma mudança de eras. Eu ouso dizer que é uma mudança de eras, porque você está entrando numa era da civilização que vai ser muito modelada por uma incerteza associada à natureza. Você não tem mais essa relação que explica a nossa história recente com a natureza. Portanto, o futuro não é mais uma projeção linear do passado, como eu gosto de dizer. Por outro lado, eu gosto muito quando você provoca e fala que nada substitui a vida real, mas nós estamos numa era também, não só ameaçada, vivendo essa era climática, mas uma era ligada a um mundo digital, a uma vida digital, e que o que é real ganha outras dimensões, ou pode ganhar outras dimensões, e isso tudo vamos estar vivendo isso depois vivamente, eu acho que de uma maneira muito mais rápida, pós essas circunstâncias também terríveis que capturam o Brasil, que é a circunstância da pandemia provocada pela Covid-19. Captura o mundo, mas eu acho que o Brasil certamente experimenta situações que nós temos certeza, com base no nosso passado, na nossa realidade de hoje, que a gente não precisa, a realidade de um país construído na sua democracia não precisava estar lidando como nós estamos lidando. Mas a minha pergunta, na realidade, não é uma pergunta, é uma inquietação. Quer dizer, o Brasil é contemporâneo nessas mudanças de eras? Podemos experimentar a liberdade, a busca de construir esses novos momentos de liberdade, lutando contra esse obscurantismo, e nessa sua declaração, um ato de resistência e um ato de esperança? Podemos apostar no realinhamento com a contemporaneidade do Brasil? O Brasil é um país contemporâneo nesse mundo que emerge, nessas eras que estão vindo? Uma pergunta não, são várias perguntas, mas uma coisa bem, assim, no dia a dia, Afonso, do que eu fico questionando às vezes a Rosisca, entendeu? Às vezes eu ligo para ela e falo assim, tal coisa, e ficamos lá as duas tentando elaborar. Mas eu acho que o livro dela me provoca, uma das coisas que me provoca é isso, essa expectativa de contemporaneidade, se o Brasil será um país, ou é um país contemporâneo, e a liberdade é o driver disso. Eu creio que nós não podemos acreditar que o Brasil é isso que está aqui hoje. O Brasil é, sim, e poderá, sim, ser um país contemporâneo nessa mudança de era, até porque ele é, ao mesmo tempo, beneficiário e, ao mesmo tempo, vítima dessa mudança de era. Como, aliás, todo mundo, o mundo todo é beneficiário e é vítima ao mesmo tempo. Porque o que é essa mudança de era? Essa mudança de era é um momento em que a ciência atingiu e abriu possibilidades extraordinárias, por exemplo, para o corpo. Hoje você não nasce como você nascia, não ama como se amava, não envelhece, nem morre como antes. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, como em todos os lugares do mundo, decide-se quando se vai ter um filho, quando não se vai ter, apesar do aborto ser proibido. Na verdade, a maioria das mulheres decide quando vai ou quando não vai querer ter um filho, dar à luz. Ela pode dar à luz agora, ou ela pode congelar óvulos para mais tarde. Ela pode
caso tenha um episódio de infertilidade, ela pode fazer uma reprodução assistida. Enfim, in vitro. A ciência ofereceu tudo isso, tendo começado a oferecer a pílula lá no meio do século passado, que foi importantíssimo no destino das mulheres. As mulheres brasileiras têm isso, têm acesso a isso. Não todas, evidentemente, nós sabemos, não preciso dizer aqui o que todo mundo sabe, num país desigual como é o nosso, mas hoje o mundo oferece isso e o Brasil poderia oferecer também. Em seguida, a questão que eu trato no livro do amor, de como se ama. Né? Você casa com quem você quer, quando você quer, você pode ficar casada, você pode não ficar casada, você pode se separar, você pode casar de novo, abrir uma outra família, ter filhos de um outro casamento, enfim, novas configurações familiares que caracterizam muito o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é um país cheio de novas configurações familiares. Né? Não se envelhece mais como se envelhecia. Eu posso dizer isso porque é exatamente a fase da vida em que eu estou. Né? E eu posso dizer que o envelhecimento hoje não tem absolutamente nada a ver com o que existia antes. Né? O que é ótimo, porque, na verdade, a gente envelhece, mas, como dizia o Dom Fabrício no Gato Pardo, no Leopardo, né, do Lampedusa, a gente não ouve o barulho da ampulheta. Não ouve. Né? Então, o envelhecimento é uma coisa abstrata que é criada pelo olhar dos outros. Quem constitui o idoso é o olhar dos outros. Né? O velho, mais o velho do que o idoso. O idoso é outra coisa. E, finalmente, você morre, você não é obrigado a viver. Você pode viver, você tem o direito de viver, mas você não tem a obrigação de viver. E essa é uma questão que está em pauta no Brasil, apesar de ser proibida ainda a morte com dignidade, isso está em pauta. Aliás, eu quero dizer que essa questão, que eu acho uma questão importantíssima, ela não é uma questão que possa ser barrada por questões religiosas, porque pessoas do porte do Hans Kung, que é um grande teólogo católico, ou do bispo Desmond Tutu, que é um outro grande teólogo protestante, já fizeram declarações de que querem escolher o momento de sua morte. Então, essa quantidade de mudanças que mudou a família, que mudou as relações sexuais, porque hoje o movimento de mulheres não é mais um movimento, são as mulheres em movimento, não é mais um movimento de mulheres. As paradas do orgulho gay mostram que os gays saíram de um lugar de não eu e passaram a ser um outro eu, a postular um outro eu, mudaram as famílias, como eu dizia antes, a religião entrou num foco de crítica importante, quer dizer, não tem mais a força que tinha antes. Enfim, todas as certezas, as molduras da nossa era, de uma era que eu vivi, que foi o século XX, no século XXI estão muito transformadas. Por isso eu te digo, Isabela, que o que está acontecendo hoje é fruto de um medo dessa mudança de era. Esse obscurantismo é a manifestação do terror das pessoas que não conseguem assumir as suas próprias vidas, não conseguem exercer a arte de viver, que hoje é uma arte viver, não é dado, não tem nada pronto te esperando no espelho, e querem restabelecer esse mundo. Acontece que essas transformações já tinham acontecido no Brasil e continuam acontecendo no Brasil.
Esse é o lado justamente da Fênix. Esses são os espaços da liberdade. E por isso mesmo, eu acredito que essas mudanças não vão recuar, pela boa razão que elas acontecem no corpo das pessoas, no sentimento das pessoas, na vida real, nisso que eu chamo a vida real. Então, eu não acredito que essa perda de contemporaneidade que nós temos a impressão de ter, e nós temos realmente em várias áreas da vida, eu não acredito que essa perda de contemporaneidade vá conseguir trazer para trás todos esses avanços que já existiam e que estão presentes, continuam presentes na sociedade brasileira. E eu acrescento mais um, que, a meu ver, é da maior importância, que é o movimento negro. O movimento negro é uma mudança radical na sociedade brasileira, a força que ganha o movimento negro, porque realmente os negros também cansaram de ser tratados numa semi-escravidão e estão querendo sacudir os ecos dessa escravidão e conquistar a plena cidadania. Então, as mulheres não vão voltar para casa, os gays não vão deixar de amar quem amam, os negros não vão deixar de reivindicar uma nova posição na sociedade, a ciência não vai deixar existir nem a arte, porque cientistas e artistas mantêm essa necessidade, essa ligação com a liberdade. Eu acho que nós temos, sim, a chance de ser contemporâneos, de voltar a ser contemporâneos, se nós conseguirmos afirmar a ideia mesmo da liberdade contra esse obscurantismo. Se nós conseguirmos lutar e atacar o obscurantismo. O que eu quero te dizer é que apesar dos fatos muitas vezes nos desmentirem, não? E nos desmentem muitas vezes, apesar disso, nós precisamos também olhar para outros fatos, olhar para outros aspectos, olhar para lá onde a vida vive, onde tudo ainda flui, os escritores escrevem, não é? Os poetas compõem, a música também existe. Enfim, tudo isso existe no Brasil. Não existe só Brasília e a Praça dos Poderes. Não, não é só isso. Rosisca. Então, eu acho que eu tenho esperança. Diga, Afonso. Maravilha. Olha, é engraçado, né? Como é que quando a gente está sintonizado assim, do ponto de vista das mentalidades, o trecho que eu citei para fazer a pergunta no meu livro, eu vou até mostrar porque parece incrível, né? Já é exatamente o ponto que você respondeu sobre as mulheres. Engraçado, a mulher que emerge desse processo escolhe a família em que viver, assume a maternidade, que você acabou de falar. Mas ainda assim, eu queria insistir na pergunta. À luz do Elogio da Diferença, que foi um livro fundamental naquele momento, ali na década de 80, como é que você contextualiza hoje a mulher na política? Na política? Bom, eu diria o seguinte, que eu vou primeiro dizer o que eu entendo por política. A política, para mim, não é quantas deputadas foram eleitas, nem quantas senadoras foram eleitas. A política, para mim, não é isso. Eu olho muito para a sociedade, né? Para alguma coisa que se mexe diferentemente de como se mexe Brasília, né? E eu acho que, como eu disse há pouco, houve um momento em que havia uma minoria, que era, aliás, muito criticada, muito debochada, que era o movimento feminista também, o movimento de mulheres, como eu chamava, sempre chamei assim. Mas hoje não. Hoje eu acho que todas as mulheres estão em movimento. E porque elas estão em movimento, elas acabam batendo, inclusive, na política. Acabam chegando aos espaços do poder tradicional, né? Dito isso,
É claro que a subrepresentação nos parlamentos é uma coisa escandalosa, né? Mas a subrepresentação está em todos os lugares do poder e do saber. Quer dizer, o que nós conseguimos conquistar foi uma presença. Uma presença, isso sem dúvida nenhuma, e uma presença forte. Está aqui uma ministra diante de nós que teve uma performance extraordinária enquanto foi ministra, né? E continua tendo, agora na sociedade, não mais no chamado poder com P maiúsculo, né? Bom, então a minha avaliação é uma avaliação mais otimista, porque, mais uma vez, você poderia me dizer, mas e os feminicídios e os estupros? Só que, hoje, um homem que mata uma mulher está em curso no crime de feminicídio. Isso é uma palavra nova. Isso não era reconhecido. Isso era lugar comum. Os homens matavam as mulheres quando eram traídos. Veja-se Dock Street, lá nos anos 80. O estupro é um crime hediondo. Está colocado no Código Penal. O assédio sexual é crime. Foi colocado na minha própria gestão quando era presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, isso são progressos importantes. Foram coisas que foram conquistadas e que não vão voltar para trás. Olha, Afonso, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era presidente do Conselho, houve uma tentativa dos obscurantistas de retirar do Código Penal os permissivos do aborto, não é? E um deles é, evidentemente, o caso de estupro, gravidez por estupro. Eu fui ao Congresso e eu disse lá que não haveria força humana que me fizesse ter um filho de um estuprador. Que eu não teria, que eu desrespeitaria a lei, que eu faria uma desobediência civil. Pô, eu não respeitei o AI-5. E isso seria o AI-5 das mulheres. Naquela época, isso era difícil de dizer. Hoje não é mais. Hoje está lá, na lei. É o seu direito. Não foi votada a proposta. A proposta foi derrotada no Congresso. Então, eu acho que nós temos que acreditar em nós. Nós temos que acreditar em nós. Acreditar que o Brasil não pertence àqueles que tomaram posse dele. Tomaram pelo voto? Tomaram. Pode ter uma série de explicações. Mas o Brasil não é isso. O Brasil não vai... O Brasil corre o risco, a Isabela tem razão com a pergunta dela, o Brasil corre o risco de perder a contemporaneidade numa mudança de era. Porque é exatamente o esforço que está sendo feito. Destruir tudo aquilo que em nós era contemporâneo. Maravilha. Esse é o esforço. Eu gostaria de passar essa pergunta, se você me permite, Rosisca, apesar do seu protagonismo aqui nessa conversa, de passar essa mesma reflexão para Isabela, que, como você, sentiu na pele, na carne e principalmente nas mentalidades, frente às mentalidades obscuras, todo esse grande desafio que é ingressar na política, né? Exatamente. Bom, a minha experiência é uma experiência de uma modernidade, uma funcionária pública do Estado. Eu sou de uma família de funcionários públicos. Eu tenho uma convicção que você tem que servir à sociedade. Eu fui educada assim. E mesmo não estando mais trabalhando formalmente no setor público, eu continuo me comportando na sociedade com esse compromisso de servir à sociedade, de entender o desafio de um país que eu tenho o privilégio de conhecer por dentro. Eu tenho muito orgulho de conhecer o Brasil, os vários Brasis, de saber o sentido de Dona Maria
das Donas Marias do Brasil. E isso é um aprendizado político extremamente importante, Afonso, porque você tem um entendimento sobre a democracia no cotidiano. Tá? E isso foi uma coisa que exercer cargos públicos ao longo da minha carreira, até o cargo máximo da minha carreira, eu sou a primeira analista ambiental ministra da minha carreira, e primeira bióloga também, isso dá uma dimensão, me deu uma dimensão de quanto, na realidade, não é nada trivial você lidar com essa democracia do cotidiano, porque você tem que lidar com essas diferenças que marcam a nossa identidade, a nossa diversidade como sociedade, mas diariamente você tem que vencer esse obscurantismo que é traduzido em preconceitos permanentes, absolutamente permanentes, ainda por cima na condição da mulher. Né? Então, eu vivi momentos, você sabe disso, vocês sabem disso, por exemplo, de disputas no Congresso Nacional, que eu tinha que disputar com a sociedade, no Congresso, na mídia, e mais ainda, né, na dimensão internacional. E, do meu ponto de vista, eu acho que não só saber lidar com isso, mas eu acho que tem uma questão importante. Talvez venha da minha educação, né? Eu nunca isso foi um problema, uma barreira para mim. Eu sempre me vi como uma pessoa, uma mulher que estava lutando por um país mais justo. Né? E aí, naquilo que eu acertei se deve a essa convicção, os erros são todos meus, como diria Darcy Ribeiro, grande amigo de Rosisca. E ainda bem que você errou. Os meus são meus, não são de quem trabalhou comigo, não são da minha equipe. Mas eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito otimista, porém muito pragmática. A política me deu um pragmatismo. Viver a política me deu um pragmatismo Mas de dia a dia. agora eu vou te atrapalhar mesmo, sabe por quê? Porque a política, ou seja, qualquer coisa que você tenha enfrentado com tanta determinação, né, Rosisca? Nós temos uma amiga determinada, você conhece, né? Essa tal de Isabela. Ela é importante dizer isso porque não só quebra o estereótipo, que é um dos motivos também da nossa conversa, é que a Isabela é de um encantamento, de uma doçura, na clareza dos seus argumentos e menos na formação da composição do doce, né? Ser doce, mas mais na organização e na clareza dos seus argumentos, que eu queria deixar registrada aqui essa declaração de amor. Eu vou, olha, tá vendo? Rosisca, ontem eu estava falando, agora confidencial, ontem eu estava falando com o Rosisca que você era um homem doce, Afonso, que isso era um problema gravíssimo. Era um problema gravíssimo. Mas nós temos um encontro muito especial, eu e ele, e a Rosisca sabe um pouco disso, que eu já comentei com ela, mas enfim, é um encontro marcado por uma sustentabilidade doce. Vamos chamar assim, um cúmplice. Mas isso é uma qualidade imensa. E isso é uma força muito grande. Eu acho. Eu também acredito que grande parte dos nossos conflitos externos frente ao obscurantismo, além, é claro, das estruturas ética, solidariedade, utopia, o afeto é um troço que derruba o povo. O afeto ali, o campo do obscurantismo não consegue lidar com o afeto, gente. Eles não têm coração, eles não sabem o que é compaixão, o que é afeto, o que é cumplicidade, o que olhar para um amigo e falar assim, eu preciso de você, e o cara se transforma, em 2 segundos está na sua frente. Essa disponibilidade de ser amigo que o afeto permite, né? Eles não conhecem isso. São pessoas pautadas pelo ódio, pela ignorância, pelo limite inferior de uma existência, e não por desejar um limite, todos dentro desse arranjo. Por isso que eu falei das várias Marias, dos vários Brasis, entendeu? É fascinante você ter um sorriso de alguém que é seu cúmplice, num minuto que seja. E você ter a capacidade de entender isso, uma pessoa que passa pela sua vida e que segura a sua mão e fala com você no momento de tensão, mesmo numa reivindicação, e aquilo te marca pro resto da vida, isso é um presente. E só pessoas que, na realidade, entendem, você colocou muito bem, a importância de afeto, a importância da cumplicidade, da amizade, né?
e de não sermos ignorantes, de ambicionarmos o conhecimento, a cultura, entender isso no mundo, que na realidade deveria reduzir a desigualdade e não ampliá-las. Essa mudança de era, que Rosisca fala tão bem no livro, ou de eras, como eu falei, essa mudança ela tem um traço muito sensível sobre desigualdades. São agendas novas que estão vindo, Afonso, e que a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Para não se perder nisso. E por isso que eu perguntei se a gente era contemporâneo. Nós temos um dever com a contemporaneidade, na minha opinião. Mas eu não quero perder essa linha do afeto que você levantou, e o Afonso também, porque foi um pouco o que eu quis dizer quando eu disse que nós não íamos voltar para trás, porque os progressos que nós tínhamos feito eram progressos no próprio sentimento das pessoas. Quer dizer, naquilo que para as pessoas é mais importante. Isso aqui eu me arrependo de ter posto o título do capítulo Contra o Ódio, quando eu devia ter posto a favor do amor. Não é? Porque é disso que se trata. Quer dizer, você não consegue vencer uma pessoa naquilo que para ela é mais importante, ela não entrega aquilo. Assim como a gente não entrega um amigo, não é? Ou faz tudo para não entregar, não é? Do mesmo jeito, você não entrega aquilo que você conquistou. Quando eu falo em liberdade, uma palavra grande quer dizer direito de escolha. Você não entrega as suas escolhas, não entrega os seus afetos, não é? Aquilo que você conquistou. E essas pessoas têm contra elas exatamente que elas não sabem o que é isso de que vocês estavam falando. Não sabem o que é doçura, não sabem o que é amizade, não sabem o que é espíritos que são irmanados, que se irmanam, não sabem. Eles conhecem a violência, conhecem a linguagem das armas, conhecem a linguagem da brutalidade, enquanto que nós não. Nós trabalhamos com o ser humano, nós trabalhamos com aquilo que há de mais humano. E sabemos o que é a doçura. Né? Ontem, quando a Isabela me disse que você era um homem doce, eu disse a ela, isso é uma coisa formidável, eu acho uma maravilha, porque não é muito comum até que os homens tenham a coragem de expor uma doçura. Mas é porque eu aprendo bem com as pessoas amigas. Mas você deve ter nascido assim. Você também deve ter nascido assim. Eu acho que ele aprimorou, né? Eu acho que tem uma coisa genética, assim, mas fosse uma qualidade que eu acho sensacional. Ele tem muitos amigos. Todas as pessoas que têm muitos amigos, isso para mim é de uma singularidade absoluta, porque é a capacidade realmente da diversidade, nos vários momentos da sua vida, você ter gente perto. E gente perto pelo afeto, pelo carinho, pela cumplicidade, pela amizade, e não por interesses mundanos, né? Interesses que na realidade não são verdadeiros. Eu acho, não sei o que vocês acham, fazer os dois por dois, após isso que nós estamos vivendo, que é essa crise, inclusive é uma crise que impactou o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, roubou o cotidiano, né? Você não sabe, quando a gente sai de casa, e Rosisca e Afonso sabe disso, eu estou dedicada a uma pandemia há mais de um ano em casa, trancada disciplinadamente. Eu tenho receios profundos dos lutos que eu ainda vou viver, que eu vou descobrir o mundo do meu dia a dia que deixou de existir. Pessoas que estavam no meu dia a dia que eu não sei se estão continuando. Às vezes eu ligo para a Rosisca, vem cá, aquela moça que nos atende no café lá no Argumento, se tem notícias? Às vezes eu pergunto, assim, porque eu sinto falta das pessoas da minha rotina, na minha rotina no Rio de Janeiro. Eu estou em Brasília agora, eu tenho 2 casas. Mas vocês acham, Afonso e Rosisca, que a gente, depois que passar isso, não só da pandemia, essa crise toda que tem raízes tão profundas, nós carregaremos essas cicatrizes como sociedade, que a gente vai viver novos estilos de vida, nós vamos ser mais simples, nós vamos prestar mais atenção nisso, nós estamos falando aqui
de podermos nos declararmos e falarmos dos sentimentos e que nos une pelo afeto, pela cumplicidade. Eu vou dizer eu já estou abrindo mão de o que foi vivido, entendeu? Eu quero mais ficar lá na Floresta Encantada, na casa da Rosisca, tomando uísque e batendo papo com ela e o Miguel, porque eu adoro ou ir para Aimoré, tomar o nosso uísque, Afonso, lá no Instituto Terra, e aquela linguiça, o queijinho que a gente manda comprar e que vem perfeito, a gente fica ouvindo. Isso não tem, nessa crise, eu não sinto falta de estar numa festa, eu sinto falta de estar com os amigos. Eu sinto falta disso. Então, acho que isso, no fundo, Afonso, não tem quem me faça usar um sapato alto mais, entendeu? Tá eu vou usar tênis meu pai determinante de vida. Vocês acham que a gente vai ter esse novo estilo de vida, que a gente vem de uma maneira diferente? Eu, particularmente, acho que sim. O Rosisca, meu pai, mexia com pedra preciosa. Então, grande parte da minha vida eu passei mexendo com rebolo, aquelas coisas de lapidar, minha vida inteira. Então, eu faço essa comparação porque eu acho que o nosso convívio humano, que antes tinha ingredientes fortemente de concorrência, como individualidade exacerbada, como a necessidade de redirecionar o seu conhecimento para uma área técnica, porque desta você poderia retirar a sua sobrevivência. Acho que está acontecendo uma lapidação da nossa alma. Em certa medida, todos os dias a gente está lapidando esse ser, essa alma, no sentido de escolher os lados da pedra preciosa que é a sua vida. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma experiência que, se ela não fizer essa lapidação, nada mais fará. Porque eu acho que nunca tantos viveram por tanto tempo, no mundo inteiro, o medo da morte. Não é? E a solidão também. Eu acho que, por outro lado, um luto de 400 mil mortos ou mais não vai, Isabela, respondendo ao que você disse, cicatrizar facilmente. Não vai. Eu acho que é um luto terrível. E esse itinerário das perdas que você mencionou, quer dizer, quando nós sairmos na rua e procurarmos a menina do argumento, procurarmos nossos amigos e não encontrarmos mais, ou procurarmos mesmo as pessoas mais amadas, como eu perdi e outras pessoas têm perdido também, não é? Não é banal, não é trivial. Então, eu creio que, sem dúvida nenhuma, essa lapidação pode estar acontecendo. E talvez a manifestação disso esteja sendo o esforço imenso que as pessoas estão fazendo de conviver através da virtualidade, que aqui ninguém é afeito, ninguém, pelo menos da nossa geração, foi formado para isso. E, no entanto, nós estamos tentando aprender a lidar com tudo isso. Para quê? Para conviver, para estar juntos, para estarmos aqui essa noite conversando, batendo papo, né? Num programa chamado Sempre um Papo. Estamos aqui conversando, falando das nossas vidas, dos nossos afetos, falando daquelas coisas que são importantes para nós. Eu creio que essa virtualização da vida, que não substitui de maneira nenhuma o convívio, mostrou pelo avesso a importância do convívio, a importância imensa do convívio. Nós temos um exemplo engraçado também, que são as crianças, que todos os professores estão dizendo, todos os pais estão dizendo, eles sentem falta do convívio dos amigos. E, no entanto, eles eram pessoas que você pensava que passavam o dia inteiro com aquele coisinha, daquele telefonezinho. Não eram. Eles sentem falta do convívio dos amigos, eles querem ir para a escola porque eles querem conviver. Então, essa questão eu acho que é muito importante. Talvez essa virtualização esteja sendo uma prova da força
da necessidade da presença das pessoas. Quando nós passamos horas no telefone, é simplesmente porque você está em Brasília, eu estou no Rio, e nós queremos dizer o que fizemos durante a semana, como é que foi a semana. Não é esse tipo de coisa, como fazíamos antigamente, quando nos víamos pessoalmente. Maravilha. Então, eu acho que talvez por esse lado, Afonso, talvez por esse lado da lapidação, do encontro do que é realmente essencial, do que é importante na vida, né? Talvez por aí nós tenhamos um ganho que nós merecíamos ter, nós deveríamos ter, porque o coeficiente de sofrimento tem sido imenso. Eu acho que a gente vai descobrir, né, e vai redescobrir um mundo que nós temos até receio de falar sobre ele. A pergunta da Isabela foi um arremedo de hipótese sobre o que será. Bem, um minuto, por favor. Falando em papo, eu queria agradecer a Raíssa Medeiros Vieira, a nossa tradutora de Libras. Muito obrigado, Raíssa, pelo seu trabalho, pelo seu tempo conosco. Tá? Eu queria também agradecer as pessoas que estão no YouTube, tanta gente conversando, Marta Rejane, Tailane Cruz, Vitória, Carla Rico, maravilhosa, minha querida, Malaque, Graça Gadelha, Sueli Guerreiro, Lúcia Sereno, muito obrigado por estar conosco, Heloísa Coelho e tanta gente que está assistindo a nossa live. Nesse contexto, nesse momento, vou devolver a palavra para a Isabela com uma provocação. Isabela, a ciência é sempre muito relacionada à questão, digamos, fria e matemática das coisas. A ciência, em certa medida, é vista e foi vista durante a história da humanidade como a oposição à religião, a crenças e tudo. Minha pergunta é a seguinte: vai chegar num momento, dado o grau de sofrimento a que estamos expostos nesta pandemia, que a ciência vai se aproximar do afeto, da amorosidade que é necessária para ser melhor compreendida? Eu acho que já está acontecendo isso. Essa crise da pandemia, a crise climática, a crise da natureza, são 3 crises globais, né? Você vai viver, já está vivendo ótimo isso. Ótimo ter aumentar a palavra ciência nisso para a natureza. Ótimo. Ela, na realidade, são crises que determinam que a gente precisa de iluminismo, muita gente está falando de um novo iluminismo no mundo, e precisa de muito humanismo. A ciência tem que ser a ponte de trazer isso, ela não é determinística. A Covid está aí para explicar, tá? Acho que nenhum cientista desenhou, nenhum ambientalista, nenhum poeta descreveu que o mundo iria parar. E parou, provocado por um vírus, na forma como ele parou. Tá? Então, na realidade, eu acho que nós viveremos nesse século, um século muito importante, com a participação importantíssima da ciência, mas uma ciência olhando também para uma expressão de humanismo, tá? Porque ela emerge, essas crises todas colocam o homem no centro de arrumar soluções, mas de viver melhor. Como eu disse anteriormente, Afonso, a gente não pode ter uma ciência que provoque somente riscos, vulnerabilidades e medos. Tem que apontar saídas, soluções, e tem que, por outro lado, também dialogar com a diversidade de situações desse mundo. Não adianta você ter soluções que o mundo não tem alcance, só os ricos têm alcance. Não adianta você promover soluções que, por exemplo, que está acontecendo agora na desigualdade das vacinas. Veja o que os cientistas estão falando. E o mundo econômico provocando desigualdades de vacinas. Quer dizer, a ciência defende que você, por exemplo, quebre patentes. Vários cientistas, várias pessoas estão colocando isso no mundo. E você tendo uma disputa, países com estoques de vacina e outros sem nenhuma perspectiva de receber isso e as pessoas morrendo. Morte evitada é um conceito que a ciência busca, quer dizer, ela trabalha para isso, para uma vida melhor, para você viver melhor. Então, eu vejo, e eu co-presido um painel na ONU, que é um painel de ciência, e eu estou vendo cientistas sofrendo com essa crise atual, física, passando por isso, um perda de família, e entendendo que para você ter um mundo
que dê conta de 10 bilhões de pessoas, um planeta que dê conta de 10 bilhões de pessoas, sociedades injustas, que essa crise fez emergir como nunca, essas desigualdades e a informalidade econômica, você vai determinar, assim, novos caminhos. Vem aí, por exemplo, do ponto de vista das ciências econômicas, as novas economias, que serão multicoloridas. Não é tem economia verde, economia azul, economia branca, da democracia, economia associada aos direitos, ao economic care, que é púrpura. Você vem com uma multiplicidade de soluções. Importante que a ciência tenha estudos, conhecimento e resposta, mas tem que gerar para mudar, influenciar a melhoria de qualidade de vida do João, da Maria, do Antônio, e não só de um pequeno grupo. Eu acho que a gente vai demandar um outro tipo de convivência com a ciência, além disso que foi a separação lá atrás da matéria e do espírito, mas a metafísica, a física quântica, os cientistas todos convergem em determinado momento que você tem que estar junto para poder ter uma vida feliz, ou um mundo melhor. E acho que aquilo que a Rosisca sempre fala, né? A gente tem a obrigação de ser feliz, né? Eu espero que a gente possa, com a ajuda da ciência, lidar melhor com essas desigualdades, fazer alguns atalhos num país feito o Brasil, que é tão injusto. Tem que usar melhor o que a ciência nos traz, valorizar mais a posição do cientista, mas mais do que isso, usar essa ciência melhor para que a gente recupere tanto atraso, tantas dívidas que nós temos como sociedade, e mais do que isso, que a gente respeite o nosso traço civilizatório com as nossas populações originárias, como o caso dos indígenas. A ciência fala disso. Então, quando eu vejo a miopia do Brasil para se ver, a gente precisa de ciência, sim, para mostrar ao Brasil como é que ele tem que ver esse país que é fantástico. E se a gente quiser fazendo mesmo, querendo, cara, nós vamos fazer um mundo muito melhor. O Brasil tem condições de influenciar um mundo melhor, muito melhor. Depende disso que nós estamos aí da ciência, mas depende dessa aliança da ciência com o povo, tá? Uma aliança que traduza isso no seu dia a dia. Então eu vejo isso com otimismo, embora pragmática, mas não tem como a gente viver esse século XXI sem ter a ciência como aliada. Olha, isso é uma verdade. Estou aqui ouvindo a Isabela e me veio imediatamente aquela música que diz que quando um muro separa, uma ponte une. Aí eu queria pedir que a Rosisca, que fez esse livro tão lindo, focado, na minha opinião, na liberdade de criação, respondesse a seguinte pergunta: você acha que a ciência vai ter como ponte, né? Nós temos tantos muros sendo destruídos, tantas pontes sendo destruídas, e eu queria te perguntar se você acha que é a arte, que é a cultura que vai juntar, vai fazer de novo vai derrubar o muro e fazer as pontes. Afonso, eu tenho eu não sou uma pessoa de fé, no sentido próprio do termo de religião, mas eu tenho uma fé na arte que é imbatível. Eu não sei, talvez porque eu tenha sido construída pela arte, né? Talvez porque isso seja também o meu trabalho. Eu acho que a arte é uma linguagem que é uma linguagem sem língua. É uma linguagem transfronteiras, é uma linguagem que atravessa tudo. Eu não sei se vocês se lembram de uma cena num filme do Bergman chamado Silêncio, em que dentro de um trem uma mulher e um velhinho não conseguem se comunicar, falam línguas diferentes, até que ele põe num radinho de pilha tocando uma música do bar. E ele diz a ela, bar, e ela diz, Johann Sebastian. E eles sorriem e ficam ouvindo a música. Isso me tocou profundamente, porque é isso, é disso que se trata. A arte é isso. É isso que nos une, é isso que nos reúne.
Quer dizer, os artistas do mundo inteiro, a expressão devia ser artistas do mundo inteiro unidos, porque, na verdade, os artistas são essas pessoas que são capazes de falar através da música, através da escrita, através do poema, que são capazes da pintura, são capazes de falar por cima das línguas e quebrar toda a incomunicabilidade de um mundo que está hoje esfacelado, está completamente esfacelado e por qual só há solução, na minha opinião, só há solução comum. Nós temos um destino comum. Nós temos um destino comum, quer dizer, nós temos que ter um ponto de vista da humanidade. Nós não podemos... Está provado agora a interdependência, a pandemia provou essa interdependência entre as pessoas e, sem dúvida, eu acho que é pela arte. Quer dizer, que dedilha as cordas da alma, né, de uma maneira muito particular. Eu acho que é ela que pode, de fato, promover um revigoramento moral, né? De nós, de dentro, por dentro, de tudo aquilo que é interno. É o que pode nos produzir beleza. E o que nós mais estamos precisando é de beleza, porque nós estamos imersos no horror. Nós estamos vivendo dentro do horror. Nós estamos assistindo diariamente às cenas de horror. Então, nós estamos precisando de uma construção nova, de um mundo novo, descrito, contado de uma outra maneira, com uma outra proposta de vida. Uma coisa é certa, as coisas nunca mais serão como eram antes. Isso talvez seja a única certeza que eu tenho. Ah, que maravilha. A única certeza que eu tenho é essa. Isabela. Não serão. Só para acrescentar isso um pouco que a Rosisca está falando, antes da gente se despedir, eu gosto muito da ideia da cultura, não só como ponte, mas eu gosto muito da ideia, na realidade, de definir os contornos sobre as ideias sugeridas pela ciência. A ciência, ela em si, ela tem que ter o seu significado, a sua significação numa sociedade que vai ser muito guiada pela inovação, pelo conhecimento, por tudo isso que nós estamos falando aqui, e também pelas liberdades, que é o que ela autoriza, o que ela de fato vai autorizar como sua plena significação, precisa de contornos robustos, senão vira aquele mundo de que você não dá limites para viver em sociedade. E isso é um pouco, a Rosisca sabe o que eu vou falar agora, isso é um pouco inspirado no Monod, né? Porque ela sabe que eu sou fã dele, e ela também, no Jacques Monod, quando fez toda a discussão sobre essa revolução da engenharia genética e esses novos limites, a ressignificação da ciência, que a Rosisca fala bem quando ela conta as 4 fases de vida, inclusive sobre a escolha de morrer. Né? A escolha de viver, como é que se nasce hoje, você vê, isso tudo tem uma realocação de entendimentos, uma ressignificação dos chamados limites da ciência. Nós temos que entender como é que isso virá nesse mundo em transformação, mas eu acho que Rosisca tem pleno, eu concordo com ela plenamente, que a gente não tem para mim não tem essa história de novo normal, tem novos futuros, e nós temos que saber viver com esses novos futuros, mas construindo uma identidade de sociedade solidária, que não seja conduzida pela ignorância, mas pela a vontade de conhecer, de ser educado, e mais do que isso, pelo afeto. E aí o povo brasileiro é imbatível, né? Não tem povo mais afetuoso, mais generoso com o afeto do que uma sociedade que sempre recebeu o mundo de braços abertos, com todas as suas diferenças. Você sabe, Isabela, você sabe, Isabela, o mundo vai ter que ser refundado. Uhum. E para refundar o mundo, você não pode prescindir nem de ciência, nem de arte. Exatamente. São 2 fundamentos. E ambos são domínio da liberdade.
ambos são domínios. Nenhum dos dois, nem a ciência, nem a arte, existem fora do domínio da liberdade. Uhum. Então, nós temos que botar a nossa alavanca, a alavanca da liberdade, nós temos que colocar na nossa esperança de reconstruir um mundo. Esse mundo está sendo demolido, ele foi demolido por uma catástrofe nunca vista, uma catástrofe inimaginável. Bom, diante disso, eu creio que, por exemplo, a desigualdade é uma coisa que está clara e que não dá para continuar assim. Eu acho que nós temos um compromisso, talvez com isso que acho que foi o Afonso que chamou de um novo humanismo, enfim, alguma coisa que reconstrua o mundo com uma centralidade dos seres humanos e uma centralidade da liberdade na existência desses seres humanos. Nós estamos debaixo de uma fase terrivelmente opressiva, terrivelmente que nos machuca. Nós precisamos sair disso e precisamos de beleza e nós vamos ganhar. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos conseguir sair, nós vamos sair da pandemia, nós vamos sair dessa situação em que nós estamos no Brasil e nós teremos pela frente uma tarefa imensa que é exatamente reconstruir esse mundo destruído. Olha, muitíssimo obrigado você que nos está assistindo. Nosso motivo de hoje é o livro Liberdade. Afonso mostra o livro. A capa é azul, com a palavra liberdade em amarelo na parte superior e a imagem de uma única asa branca na parte inferior. E eu queria terminar esse maravilhoso bate-papo, em primeiro lugar, agradecendo essas mulheres admiráveis que passaram essa última hora comigo e com você que está nos assistindo, com uma frase de um amigo querido, jornalista, escritor, Edmundo de Novaes Coelho, que a Jaque, minha querida amiga Jaqueline Guimarães, postou aqui no chat do YouTube. Ele diz que de arte e engano vivo há quase um ano. De engano e arte vivo a outra parte. Vivamos então. Genial. Que delícia. E eu quero agradecer o convite deste homem doce que me trouxe aqui para falar do meu livro, que na verdade foi para falar de nós todos. Eu vim aqui foi para falar de nós todos. E eu estou muito contente. E eu agradeço muito a minha amiga Isabela, de sempre, por mais esse papo, dessa vez público, mas papo realmente é o nosso terreno. Esse nós conhecemos bem, né, Isabela? Muito bem, e eu diria que nós temos um infiltrado sustentável que é o Afonso, né? Porque ele vai querer agora perseguir e saber desses papos. É um ótimo papo, sem sombra de dúvida, um ótimo papo. Mas eu quero agradecer muito, Afonso e Rosisca, essa oportunidade de a gente poder conversar, né? Aberto. As pessoas assistiram aqui o que se nós estivéssemos juntos lá na Floresta Encantada da Rosisca, lá no Rio de Janeiro, ou lá em Aimorés, no Instituto Terra, nós estaríamos tendo esse papo, estaríamos conversando e com muita alegria eu revejo dois amigos em circunstâncias tão generosas e com tanto afeto. Um beijo para vocês, saudades, depois da vacina a gente se encontra e vamos à farra, né? A floresta vos espera. Eu tenho certeza, porque eu estou assim com saudades, eu sonho com a floresta, e mais eu chamo de Floresta Encantada. Ela mora na casa que ela nasceu, então é lindo, em plena Floresta da Tijuca. E eu estou dizendo que o tempo que eu vou passar em quarentena, eu vou depois passar sem voltar para casa. Então me aguardem, viu, meus queridos amigos? Eu vou ficar passeando aí, batendo saudade de vocês. Seu quarto aqui em Belo Horizonte já está pronto, você sabe disso? Não, pode bater plaquinha, assim. Eu vou sair pelo mundo, né? Não só no Brasil, para rever meus amigos, porque isso faz uma falta imensa. Todos de tênis.
Tá. Todo mundo casual, todo mundo super informal. E aquilo Salto alto nunca mais. Nunca mais. Nós temos um movimento agora, entendeu? Mulheres completamente livres, informais e felizes. E sempre com o direito de escolha, como ela fala, nada de compromissos formais. Tem um papo com o Afonso, tem um papo com a Rosisca, eu vou pro papo. Vale mais a pena. Para Tá mim bom. é só vocês me darem 6 horas de antecedência que eu pego o carro e tô lá na hora. Não, bem-vindo, bem-vindo. Você vai se divertir muito. E venha por longo tempo. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Novamente, o livro da Rosisca, Liberdade. E passem muito bem.